Bom, e a gente segue falando sobre a guerra no Oriente Médio porque um dos chefes do grupo terrorista Hamas disse estar honrado em receber o apoio de Lula. Bassem Naim, ex-ministro de Saúde de Gaza, agradeceu ao petista pelas recentes declarações a favor da Palestina num vídeo enviado ao Partido da Causa Operária em celebração aos 35 anos da sigla de esquerda. And we are really honored of all the current statements of the officials, in particular the statements of President Lula about his commitment and courageous stances to support the Palestinian cause, and in particular to call for a ceasefire and to stop this aggression against our people. Vamos aqui ao estúdio dar as boas-vindas a Carlo Cauti. Muito boa noite. A gente pode juntar aí os dois assuntos, né, Cauti? Primeiro, as investigações da Polícia Federal, então, que mostram, que impediram, né, atentados aí do grupo terrorista libanês Hezbollah contra a comunidade judaica aqui no Brasil, mais precisamente no Distrito Federal. E agora a gente acompanha aí um trecho do chefe de outro grupo terrorista aí, do Hamas, agradecendo o apoio do presidente Lula contra Israel, apoiando os ataques aí do Hamas. Boa noite, Carlo. Boa noite, Paula. Pois é, né? É o Brasil entrando de vez no eixo do mal, aparentemente, né? Boa noite, Piotr. Boa noite, mestre Augusto. Boa noite, Ana. Boa noite ao nosso público. É o Brasil entrando de cabeça no eixo do mal com um governo que não tem nenhuma vergonha em se colocar do lado de estados canalhas, de grupos terroristas, de degoladores de crianças, de assassinos, de estupradores, de pessoas que colocam bombas em sinagogas, que já fizeram isso em países vizinhos. Lembramos na Argentina, em 1994, na AMIA e no consulado, na embaixada, aliás, israelense lá em Buenos Aires, centenas de mortes, que não tem nenhum problema em proteger até, ou seja, ter contatos sem nenhum tipo de vergonha na cara com grupos terroristas ou paramilitares aqui mesmo na América do Sul. Lembramos o caso das Farc, por exemplo. E, obviamente, recebe os aplausos, né, parabéns, né, as honrarias por parte de Hamas, que hoje é acusado pela ONU, poucas horas atrás foi acusado pela ONU, de ter cometido o maior crime de guerra do século XXI até o momento. Conseguiram superar até os russos na Ucrânia, algo que a gente não via desde a guerra da Bósnia. E isso demonstra como a diplomacia do governo brasileiro, que já foi uma diplomacia honrada, já foi uma diplomacia que mostrou ao mundo a sensatez. O Brasil já foi um dos países que mais foram eleitos como membros não permanentes do Conselho de Segurança da ONU, agora está junto com países ou com grupos terroristas que não têm problema nenhum em pegar crianças, assassiná-las a sangue frio e até colocá-las entre fornos, como aconteceu no 7 de outubro lá em Israel. E ainda mais, a coisa mais grave é que quando a gente denunciou isso durante a época eleitoral, fomos censurados pelo Tribunal Superior Eleitoral, que proibiu dizer aquilo que hoje está sob os olhos de toda a opinião pública brasileira e internacional, né? Adalberto Piotr, muito boa noite. Lula conseguiu ser elogiado aí. Não é a primeira vez que recebe elogios aí do chefe do grupo terrorista Hamas em relação a essa guerra aí que ocorre no Oriente Médio. Boa noite. Boa noite, Paula. Cauti, Augusto, bem-vindo presencialmente aqui. Ana Paula, seja bem-vinda também, a todos vocês que nos acompanham. Eu vou rapidamente só reler o enunciado, Paula, que você nos trouxe há pouco. Investigações da Polícia Federal, com apoio do FBI americano, impediram atentados do grupo terrorista libanês Hezbollah contra a comunidade judaica no Distrito Federal. Um grupo terrorista planejou um atentado contra civis no Brasil. Nós temos agora uma mudança de status do Brasil. O Brasil está agora, nesse momento, no mapa de países como alvos de atentados contra civis. Não é para comemorar. É para se perguntar, Ana já fez menção a isso, qual é a reação política do governo? Nós vimos que institucional a Polícia Federal trabalhou com um grupo que conhece muito disso, nós estamos falando da Polícia Federal Americana, o FBI, e conseguiu evitar. Felizmente, cooperação entre polícias acontece no mundo inteiro e todos os estados devem se irmanar nessas horas. Conseguiu fazer isso no Brasil, que ótimo. Se bem que nós tivemos uma discussão lá atrás, que não, enfim, na época ainda da gestão do Flávio Dino no Ministério da Justiça.
o antissemitismo está instalado no país. E para quem acha que aquelas manifestações eram inocentes, não eram inocentes. Quem grita do rio ao mar, a Palestina será livre, que em inglês tem uma rima muito propícia, defende simplesmente a extinção do Estado de Israel, que é o que está no Estatuto do Hamas. Então, a pessoa pode até alegar ignorância. Inocência não, mas alegar ignorância também não isenta ninguém de culpa neste caso. Porque nós estamos falando de terrorismo. Mas a informação que a Ana Paula já nos trouxe aqui, dessa manifestação das Nações Unidas, do Grupo de Mulheres das Nações Unidas, ou seja, de uma entidade da ONU especificamente, confirmando tudo aquilo que, por exemplo, as autoridades israelenses já tinham mostrado e que todos nós vimos nas imagens. O que a ONU fez foi só documentar e determinar claramente uma manifestação de repúdio, uma denúncia em relação ao Hamas. Nós estamos falando de crime de ódio neste país, crime de ódio claro contra populações civis. É lamentável que tenhamos tido essa mudança de status agora da condição brasileira. Somos um país, sim, que está no mapa dos países alvos de atentados por grupos terroristas, neste caso o Hamas. A prova é a investigação da Polícia Federal e, nesse caso, ela é irrefutável. O único ponto positivo é que a polícia conseguiu evitar. Mas evitar, nesse caso, não tira o Brasil dessa mudança de status e é preciso uma resposta política. Enquanto isso, está lá o governo e o Supremo Tribunal Federal preocupados com os baderneiros do 8 de janeiro do ano passado, tratando como terroristas. Estes são os terroristas de verdade. Aqui nós temos crimes contra a humanidade. Pois é, Piotr, pegando uma carona aqui, o pessoal no chat se manifestando. Solange Martins, eu não quero meu país aliado a países do eixo do mal. Clarice Azevedo diz, Lira e Pacheco estão apoiando essa barbaridade? Quem cala, consente. Obrigada sempre pela participação de você que está nos acompanhando. Augusto Nunes, muito boa noite, seja bem-vindo aqui de volta ao estúdio de Oeste Sem Filtro. É ótimo estar de volta aqui, meu compadre Piotr, meu amigo Carlo Cauti, Ana, minha parceira querida. Boa noite a você que nos acompanha. O Brasil é reincidente, né? Historicamente ele é parceiro de terroristas. Durante o primeiro e segundo governos do Lula, era embaixador e tratado como tal, embaixador das Farc colombianas em Brasília, o ex-padre Olivério Molina. Ele era embaixador de um grupo terrorista e tratado como se fosse embaixador do Vaticano, né? Um conceito tranquilo, guerrilha que começou no século passado, meados do século passado. Bom, aqui eles estão em casa. É o Hezbollah, agora, que também tem uma história, eu recomendo a vocês, até aproveitando uma recomendação feita pelo Lacombe no 4x4, né? Ana, eu vi esse Fantasmas de Beirute, é uma minissérie, uns poucos capítulos em que eles descrevem como é que foi a caçada longa a um cara que praticamente inventou aqueles atentados com homens-bomba, né, em embaixadas, matava civis e tal. O Hezbollah hoje é sustentado pelo Irã, que também manda navios aqui para o Brasil, tal, tem toda essa ligação. E ele se assemelha ao Hamas porque eles não aceitam a solução dos dois estados. Essa é a diferença. Eles querem a extinção do povo judaico. Todos os judeus devem morrer no começo da fila, porque depois vem os que também não aceitam a religião deles, ou a interpretação que eles fazem, né, do islamismo. É uma loucura, é mais enlouquecida aí que as que a gente conhece. Então é o seguinte, nesse documentário vocês veem que o Hezbollah nasceu da seguinte maneira: era o Líbano, que era uma democracia, acolheu os palestinos depois de uma das guerras, sempre declaradas por inimigos do Israel, e eles foram tomando o país,
E hoje o Líbano é o que é. É controlado, né, por terroristas, por bandidos. Acabou a democracia. Eu não conheci o Líbano, mas eu já era jornalista quando o Líbano era uma democracia, um ponto turístico muito procurado, país pacífico. O Hezbollah fez isso. Pois bem, o Lula não só é elogiado pelo Hamas, como coerentemente ele mostra agora que o Brasil percebe que o Hezbollah aqui está em casa. O Lula, a gente não podia dizer na campanha que ele era amigo de ditadores, é amigo de ditadores e terroristas.